Bem, irmãos, não havendo anúncios, convido a todos que possam abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Iremos ler do verso 1 ao verso 9. Se os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, que o Senhor nos desperta para esta noite de segunda-feira, culto originalmente transmitido na segunda-feira. Que o Senhor nos desperta de um tempo de livramento pela profecia de Isaías. Irmãos, o povo de Israel, pelas profecias do profeta Isaías, podemos acompanhar a história desse povo, onde o Senhor puniu o povo pela desobediência, puniu o povo pelo comportamento que eles tinham de adorar a outros deuses, comportamento que eles tinham de não seguir os preceitos da lei mosaica. Entretanto, Deus não mudou o plano dele para aquele povo. O Senhor continuou amando aquele povo. Porque o projeto de Deus com o povo não está somente na vida daqueles que estão vivendo aquele período. A promessa do Senhor de benção para aquele povo passava de geração para geração. Irmãos, e o momento que nós estamos vivendo na sociedade, sabe o Senhor por que nos instrui dessa maneira? É um tempo de privação. Nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, mas mortal. Estamos vivendo uma guerra onde as pessoas estão sofrendo pela doença, gemendo nos hospitais. Outros estão sofrendo pela falta de subsídios financeiros para sobreviverem.
para darem mantimentos para suas próprias famílias. Então, é uma guerra. Nossos antepassados passaram por pestes, passaram por outras guerras, onde um dia você tinha a tua família, no outro dia uma bomba caía, matava todo mundo. Quem não morria pela bomba, morria pela fome, porque as estradas eram bombardeadas, os mantimentos, os serviços eram descontinuados. De tempo em tempo o Senhor permite que coisas desta maneira, desta magnitude aconteçam. Na minha família há o relato centenário que o meu tataravô, tetravô, não sei, vivendo a época da guerra na Itália, eles penduravam a carcaça de uma sardinha e faziam fubá. E passavam fubá na carcaça daquela sardinha para sentir um gosto diferente e comiam aquilo era o mantimento deles. Aconteceu na minha, aconteceu em diversas famílias, porque isso é um ambiente de guerra. Ah, mas o Senhor permite isso para aqueles que buscam o Senhor? O que sucede ao justo, sucede ao ímpio, e vice-versa. Mas aqui a palavra do Senhor, que Ele nos instrui nessa noite, é que mesmo que passemos pelas águas, mesmo que entremos nos rios, Ele não vai te matar afogado. E mesmo que você esteja no meio do fogo, o fogo não te queimará. Irmãos, aqui não fala que o Senhor vai te desviar do fogo, nem que vai te desviar da água. Mas mesmo que você tenha que enfrentar o que você está enfrentando, o Senhor é contigo. A promessa que o Senhor fez para o povo de Israel, através das profecias que vemos no livro de Isaías, passa pela frustração, passa pela punição, mas também tem o tempo da exaltação. Você pode não ter cometido um pecado, onde que o Senhor tenha se desagradado de ti, mas é permissão de Deus que vivamos um tempo de frustração. E ainda que você tenha seus planos frustrados por um momento, o Senhor não muda o plano dele de te abençoar nessa terra. Muitas das vezes, nós ficamos esperando, amados irmãos, que o Senhor apareça da maneira como nós queremos, da maneira como nós planejamos. E tudo na nossa vida é o plano conforme nós queremos que seja. Só que a orientação que nós recebemos quando buscamos o Senhor é que tudo acontece na nossa vida conforme a vontade do Criador. Então esqueça um pouco do seu tempo. O teu relógio não é o relógio de Deus. Mas as promessas que Deus fez também não é promessa de homem. Então regozije-te no Senhor neste culto. Regozije-te no Senhor por essa palavra, que o Senhor está acompanhando dia a dia as nossas aflições. Há o dia que podemos sair, há o dia que devemos ficar em casa, há o dia que frequentamos os cultos, há o dia que precisamos receber o culto pela internet, há o dia que visitamos os nossos parentes, há o dia que devemos nos afastar. É tudo, o Senhor está assistindo a tudo isso, é permissão de Deus. Então acalma a tua mente, acalma o teu coração, faça conforme as orientações das autoridades, mas não perca o teu norte e a tua comunhão com o teu Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor não fica velho, o Senhor não fica fraco, o Senhor não se esquece das promessas que Ele faz. Passam as gerações, mas as promessas do Senhor permanecem fiéis e verdadeiras. Se o Senhor te anunciou paz, é paz. Se o Senhor te anunciou alegria, é alegria. Pode pegar fogo na terra,
mas a promessa do Senhor, ela terá total cumprimento na tua vida. Muitas das vezes, amados irmãos, nós anulamos pela força do nosso braço, pela força da nossa mente, os planos do Senhor para nós. Porque pega uma notícia aqui, uma notícia acolá, uma perturbação de espírito que vem dentro de você achando que você não vai vencer, você começa a profetizar contra os planos de Deus na tua vida e começam que os planos começam a serem frustrados. Nós começamos a murchar a promessa. Ela não morre, mas ela vai murchando, porque nós enfraquecemos as promessas que Deus fez para nós. Então, o convite que o Senhor nos faz por esta palavra é que, independente do momento da tua provação, independente do momento que você esteja vivendo, seja forte, seja valoroso, confie no teu Deus. Deus promete, Deus cumpre. Coloca-te a caminho. Não deixe de adorar ao teu Deus. Não deixe de buscá-lo. Não deixe de glorificá-lo. Também não permita que a tua mente desacredite, perca a fé, que Deus já falou contigo que seria contigo todos os dias da tua vida. Se passar pela água, a água não vai te afogar. Se você passar no fogo, se você está no fogo, você está queimado? Ou você está passando? O Senhor é contigo. O Senhor vai te colocar do outro lado. Ao tempo da prisão, ao tempo da liberdade. E o Senhor está contigo no momento da tua vida. E o Senhor te colocará num lugar alto. E cumprirá as palavras que Ele tem feito na tua vida. Nos dias que nós vivemos, a minha família, fomos orar com um servo de Deus a respeito da necessidade do meu avô, que estava enfermo. Um irmão que o Senhor deu a ele o dom de cura. Ele, na oração, virou para nós e falou: irmãos, não peça que o Senhor não termine o que Ele começou. O Senhor quer ele no trono da glória de Deus. É uma alma preparada. Irmãos, o que o Senhor faz é perfeito. Não desconfie, não perca a tua fé, não coloque a palavra para trás. O Senhor, você pode estar no fogo que for, o Senhor é contigo. Você pode estar submerso na prova que for, o Senhor é contigo. Você vai passar para o outro lado e você cantará a vitória, porque é a palavra do Senhor na tua vida. Mas como? Como? Se tudo que eu preciso eu não tenho, o que eu espero eu não alcanço, porque o projeto não dá certo, vou na igreja, agora nem na igreja eu posso ir mais, o Senhor fala que vai ser comigo e eu não alcanço. Você pode não ter alcançado o desejo do teu coração, mas o Senhor hoje te desperta, te convida, te convoca a crer nele sobre todas as coisas. Pode tudo estar dando errado na tua vida, creia na promessa que você ouviu. O Senhor visitou o teu coração, o Senhor confirmou um sinal que você buscou. O Senhor é contigo. Ah, mas quando? Quando? No tempo que for o melhor para você, porque o Senhor não faz nada pela metade, Ele faz completa a obra. Então confie em Deus. Você vai passaremos pelas nossas provações, mas o Senhor nos colocará em liberdade. E que o microfone da igreja que você frequenta seja testemunha junto da tua irmandade, que o Senhor foi, é e continua sendo na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, vamos agradecer ao Senhor com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai que habita nos céus, te somos gratos, Senhor,
por mais esse culto que tu tem nos preparado, que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos, ao qual sentimos a doce consolação do teu Santo Espírito sobre nós, pela oração que tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Ó Deus de misericórdia, maiormente te somos gratos pela tua santa, bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, quantos de nós, Senhor, nos lares, em deslocamento, que estão, Senhor, recebendo culto, de um lado e do outro lado tem uma folha de um projeto frustrado, de alguma coisa que está dando errado, de alguma coisa que não tem saída. Senhor, sê a saída do teu povo pelo amor do teu santo nome. Pai de misericórdia, os planos frustrados do homem, seja planos perfeitos nas tuas mãos, Senhor. Converta o que está acabado em início, em vitória, em alegria na vida do teu povo. Pode sobrevir o que for, Senhor, mas a tua palavra falou que não seremos abatidos. Não permita que nós coloquemos para trás a tua promessa. Não permita que coloquemos para trás de nós as tuas bênçãos, Senhor, mas que possamos confiar que tu és o Deus da nossa exaltação. Senhor, a prova, a tribulação, a enfermidade, repreenda, Senhor, pela força do teu Santo Espírito, todas essas coisas na vida do teu povo, pelo amor do teu nome. Senhor, faça um renovo, faça nova todas as coisas. Senhor eterno, é muito claro para nós que tem gente nesse momento comparando promessa com realidade. Senhor, o que o homem restringiu, acabou, falou que não dá mais, faça nova todas as coisas pelo amor do teu santo nome. E o teu nome, Senhor, será glorificado nas congregações. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito, pela tua misericórdia, a tua presença sobre nós. Pedimos que a tua presença, Senhor, seja manifesta no meio de nós, dos nossos corações, no meio da nossa família, do nosso meio de vida, não só hoje, Senhor, mas pelos dias que vêm, pelos dias de provações que parece que enfrentaremos. Enfrente conosco, Senhor, porque se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se formos submergidos nas águas, a água não nos afogará, Senhor, porque a tua presença, o teu Santo Espírito, estará no governo das nossas vidas. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito, por tudo quanto tu haverá de fazer ainda, não por nós, mas por Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado.